Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Bravos Investidores, o canal do investidor da Brava Energia. Vamos que vamos. Essa semana era para eu ter soltado um vídeo ontem. O vídeo ontem tinha um tópico um pouco meio tenso. Eu gravei o vídeo e decidi por melhor não postá-lo, não torná-lo público, que é algumas coisinhas da NTE e tudo mais. Tá? Mas um dia, quem sabe, depois dessa resolução toda, eu venho postá-lo. E aí, com um buraco que ficou de ontem, eu resolvi postar um hoje, terça-feira, que não é um dia de vídeo normal. Eu tô tentando fazer segundas, quartas e sextas, mas não vou deixar buraco aberto. Então vamos lá. Eu resolvi fazer também, tentar organizar o dia, né? O que eu tô querendo organizar a semana? O que eu tô querendo fazer? Segundas, fazer um apanhado de dúvidas que me ocorreram durante a semana até o final de semana. Eu sou muito ativo nos grupos do WhatsApp e Telegram, né? E o pessoal vai me trazendo dúvidas até no Twitter, X, né? E por isso acho que é razoável fazer um Q&A rapidinho. Eu separei algumas perguntas mais tensas, digamos assim, mais frequentes da UNFAC, um Frequently Asked Questions, e vamos lá, tá? Eu vou usar aqui, eu fiz um pseudo PowerPoint. Não, meus skills de PowerPoint não são bons, mas não são tão ruins assim. É só para organizar mesmo, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta: qual a estimativa da produção para agosto? Pois bem, vamos lá, Bravinha. O que a gente tem? A gente tem Atlanta, que para agosto, isso aqui é a nossa famosa ANP, produziu em média 40, produziu por vários períodos grandes entre 41 e 42 mil barris. Tá? Nos últimos dias, exatamente pela junção e tentativa de estabilização e tudo mais dos poços novos, ela teve percalços. Vale mostrar aqui, por exemplo, que a gente está com 3 funcionando, mas o 2 não. E aí o 4 deu uma caída, o 5 deu uma caída, o 6 deu uma caída e o 7 deu uma caída. Ou seja, eu acho que por agora o FPSO, o pessoal está organizando. Isso vai muito em linha com o que, só me engano, o Pizarro falou. Pizarro, gênio, sou fã dele. Perdi a chance de pegar um autógrafo dele no Brava Day. Mas enfim, eu acredito que Atlanta vai voltar a entregar um resultado bom nesses últimos 10 dias do mês, né? Porque a gente só tem até o dia 20 aqui na NP. E aí, pondo isso, outro ponto é que Manati tá deu uma parada nos últimos dias, mas não sei se ela vai ficar morta durante muito tempo. Ela tá com 2 dias desligados. Ela produziu até um petróleo que é um condensado aqui, que isso tem um valor comercial muito legal. Tá bem legal, tem um prêmio com Brent, mas volumes muito pequenos. Mas de gás ela parou 2 dias. Espero que não seja nada. Mas é legal ver que ela estava produzindo com frequência na casa de 2 mil barris, até um pouco acima. Se a gente vai desde que ela abriu, que ela começou, ela estava em 1.000, foi para 1.600. A parte de 2 mil barris é basicamente nossa, de agosto. Então, a produção de agosto, na minha leitura, é que Manati deve voltar e produzir direitinho. Tá certo? Isso posto,
O que eu acho que agosto vai mostrar de produção? Isso a gente já deve ter semana que vem. Espero que agora esteja melhor para todo mundo ver. Eu tenho uma média até o dia 20, participação de cada poço, e aí a participação percentual, tá, de barril. Então, hoje, até agora, pensando que Potiguar e Recôncavo vão seguir na mesma tocada do último mês, só repetir dado, tá? Porque a gente não tem essa informação. A gente está na casa de 89 mil barris, tá? Outro ponto importante, quando a gente abre o relatório de produção, tá? A Brava bota a produção que ela tem que mostrar. Só que Atlanta e Papaterra e Parque das Conchas, isso aqui que dá grosseiramente 2.500 barris por dia. Eu sei que isso aqui não é injetado, que não é vendido, que isso é consumido. Então eu nem olho para isso, eu não levo isso em conta quando eu falo em produção, tá? Quando eu olho produção de Manati, eu olho para o campo, mas quando eu pego Atlanta, eu vou olhar só o petróleo. E nessa planilha, eu só estou levando em conta petróleo. Então, quando eu falo 89 mil barris, isso significa que a gente está em 90 e pouquinho mil barris, tá? Porque tem os gases de Papaterra, Atlanta e BC10. Participações e tal. E aí eu fiz uma conta de quanto seria necessário de média para a gente chegar em 91 mil barris, que é o que eu acho que a gente vai entregar esse mês, pelo menos 91 mil barris. A gente teria que fazer uma média nesses últimos 10 dias de agosto de 94.500 barris. Significa que Papaterra vai seguir entregando na casa de 19 mil barris, que Atlanta vai voltar para a casa de 41, 42 mil barris, Manati vai voltar a entregar na casa de 1.800, 1.900 metros cúbicos por dia, 1 milhão de metros cúbicos por dia, e o resto da galera vai seguir a mesma toada, tá? Se eu pegar a parte da ostra e de ostra, balônia e argonauta, a gente está em 2.300, em 6.300 e alguma coisa, que está até um pouco abaixo do último mês. Ou seja, e a gente teve umas paradinhas esse início de mês, então é provável que a gente entregue mais nesses últimos 10 dias, tá? Peroá, eu trabalho como reloginho porque reloginho Peroá é, tá? Então, minha estimativa de produção para agosto é de 91 mil barris, pelo menos, tá? E isso sim já é um avanço ante os 90.900, porque eu acho que vai ser 91 só de coisas vendáveis. Beleza? Não estou contando com esses aqui, que pode chegar então, e se a gente tiver um puxadinho em Atlanta que produza 45 mil barris nesses próximos 10 dias, de média, isso aqui também sobe. Se Papaterra ficar em 20, 21, como já entregou no passado recente, ficamos acima. Então, tem espaço para a gente entregar com folga acima de 91 na minha leitura. Tá certo? Isso é importante. Então, essa é a primeira pergunta. Qual a estimativa da produção de agosto? Pelo menos 91 mil barris. Ronaldo falou que eu estou otimista, eu estou só fazendo conta. Qual é a minha estimativa de produção trimestral para esse trimestre? Isso aqui a gente já vai em outra conta, na mesma planilha. Eu fiz uma bagunça. Peguei setembro. O que eu estou esperando de Atlanta para setembro? Eu acho que a gente vai chegar num ponto alto de produção em setembro. Tá certo? E aí a gente vai chegar exatamente nos 47 mil médios, pensando que eu tenho uma disponibilidade, tem flutuações. Pico, o que eu acho que vai ser o pico? Acho que vai ser 52 mil barris.
53, tá? Mas eu acho que oscila. Então eu tô pensando em 42 mil barris em Atlanta. Papaterra. Eu acho que Papaterra vai ser tipo um reloginho, 19 mil barris. Galera do BC10, tô mantendo a produção, tá? Chegando aí nos 6,5. Manati, 1.800, Peroá paradinho, repetindo Potiguar e Recôncavo. Então eu vou entregar aí 98 mil barris vendáveis, tá? 98.600 barris vendáveis. E aí eu junto aqueles 1.600, 2.000 e poucos barris daqui, 2.600 barris quase, 2.500, e eu chego aqui acima de 100 mil barris na produção mensal de setembro. Beleza? Mas eu tô pensando no que eu vou vender. E aí, então, fiz uma continha tosca. Julho foi isso, agosto acho que vai ser isso, e setembro acho que vai ser isso. Na média, 93 mil barris. Tá bom? Tá bom. Poderia ser melhor? Sensivelmente. Tá, então acho que a gente vai entregar uns 93, 94 mil barris diários para venda esse trimestre. Qual o resultado da Brava no terceiro trimestre? Bem, aí é um exercício de futurologia, tá certo? Isso é deixar muito claro. Isso aqui é. A chance de ganhar cara e coroa aqui é maior até do que acertar isso aqui. Por quê? Porque a gente tem algumas variáveis importantes. Fiz uma conta aqui só do upstream. De novo, já fiz um vídeo falando que eu tenho uma dificuldade gigante de falar do downstream e do midstream, porque tem vírgulas e no Bravadeio o Pedro mostrou muito bem essas vírgulas. Eles estão fazendo uma série de coisas fantásticas na área de trading, na questão de reorganizar coisas. Então tá muito difícil entender qualquer coisa. Então, na área de upstream, produção, eu simplesmente somei aquela média do trimestre, multipliquei por 92 dias, que são os dias que o trimestre tem. Um Brent médio de 68. Aí vocês vão falar, mas Felipe, tá 66. Sim, estou pensando na média. E a média não tá tão louca assim, porque ela veio para cá, ficou em 70, trabalhou um tempo em 69, foi bater 73 quase, cedeu e voltou e a gente está em 66, 68. E é importante lembrar que, né? O mundo não é essa coisa assim tão fácil quanto o Trump está pensando. Eu vou fazer um vídeo amanhã, um vídeo de petróleo, news de petróleo como um todo. A gente vai falar mais um monte de coisa. Eu vou refalar coisas que falei no último vídeo da semana passada, que ficou horrível pela formatação. Então tenham paciência comigo amanhã. Mas a ideia aqui é informar todo mundo, tentar botar todo mundo com informações públicas, claras e organizadas, né? Então vamos lá. Tenho aqui a minha produção estimada, um Brent médio de 68, um desconto de 7% que, se vocês ouvirem o Pedro falando, vai acabar ou vai diminuir ainda mais. Cara, vontade de pegar um autógrafo de todo mundo, cara. Sou fã. Pedro, gênio. E aí eu tenho uma receita de 544 milhões de dólares no upstream. E com dólar médio de 5,4, Felipe, mas chegou só a 5,4 agora. Bem, alguma coisa eu tenho que ser conservador. 5,4 será. Eu chego em 2,9, o que é um valor maior, tá, do que a soma anterior. A gente estava na casa de 2,6 no onshore e offshore, tá certo? Por que disso? Porque a gente teve um petróleo que também não estava essa Coca-Cola toda. O petróleo médio neste trimestre está mais legal. Isso é importante. E, muito importante,
estamos produzindo mais. Então a gente vai ganhar no petróleo médio maior e na produção maior. Isso gera mais receita. Tá certo? Tô botando uma margem EBITDA aqui ultra conservadora, de 47%. Por quê? Quando a gente olha para cá, a gente vê que a margem EBITDA do upstream é sensivelmente mais alta, mesmo as ajustadas. Só que tem um monte de coisinha aqui que eu quero ficar na maciota. Eu prefiro trabalhar com números mais macios. Se eu for trabalhar com números reais, aqui de upstream eu tenho que trabalhar na casa de 53%. Nós vamos trabalhar em 47%, que ajuda a gente a ver, inclusive, o que vai ser no total. Porque atualmente o downstream está ajudando com a EBITDA. Positivo pra caralho, mas a gente ainda tem corporativo, tem eliminação, tem um monte de coisinha que a gente precisa levar em conta, tá? Se a gente tiver tendo esse resultado legal, tendo coisas mais interessantes, pô, é tranquilo a gente entregar 1 bilhão e blau de EBIT desse trimestre. Tudo mais constante. E aí a gente chega em 53, pelo menos. Beleza? Mas vamos lá. Então, eu não quero trabalhar. E aí é um ponto muito importante, que é a gente teve uma série de one-offs, tá? A gente tem esse trimestre a questão da venda, da antecipação do crédito de Atlanta, da liquidação da venda, de parte da venda da UPGN para Petro Recôncavo. Tem umas coisinhas aqui e ali que eu não me sinto confortável de fato. Teve recompra de debenture, teve emissão de debenture nova, então eu não me sinto confortável em pensar em lucro agora. Tá? Com o passar do trimestre, fechando o trimestre, fechando setembro, aí sim eu vou ter uma tranquilidade para tentar chutar alguma coisa melhor. Mas agora o chute seria tão bizarro que seria equivalente a chutar uma bola quadrada aqui no Leblon para tentar fazer um gol do Maracanã. Quem não é do Rio de Janeiro, pega lá no Google Earth ou no Google Maps e vê a distância, vocês vão entender. Então eu estou fazendo tudo operacional aqui. E o meu operacional termina no EBITDA. Tá? Fluxo de caixa do trio operacional. Isso aqui eu estou pegando uma coisa que é incrível. Foi uma jogada que o Ronaldo jogou no grupo hoje, num grupo que eu tô. E aí eu pensei, porra, não, deixa eu fazer um ajustezinho aqui, porque eu acho que eu uso isso para explicar. Vamos lá. No Bravadale, o Décio falou bem claramente que o break-even da Brava estava na casa de entre 50 e 53 dólares. Então vamos usar 53 dólares. Mas que desses 53, 15 era capex. Tá? A grande questão é que no terceiro trimestre sobrou a minha leitura nenhum capex relevante. Tá? Pode ter tido poço para um lado, poço para o outro, mas eu não, dado o que teve já de capex no trimestre anterior, não vejo tanto capex aqui nesse trimestre. E aí eu estou botando então 2 dólares de capex no trimestre. O que joga o nosso preço de break-even para o terceiro trimestre em específico, foco bem grande no em específico, de 40 dólares. Por quê? Eu tenho 15 de capex médio no ano. Eu estou usando uns 10, na verdade, então são 13 que eu estou de diferença entre o que eu estimava para o trimestre anual e estou usando 2. Estou ganhando 13. Conseguem entender isso? Tá certo? Grosseiramente eu estou tirando 15, porque eu não vou usar 15, mas eu vou usar 2, então eu devolvo 2. Então eu tenho 13 para tirar. 13 de 53, chegamos em 40. Se eu estou com preço de venda 68,7%, de 63,24% dólares, eu tenho 23
dólares e 24 centavos de caixa livre por barril. Isso é bem legal. Dado que eu vou produzir, se Deus quiser, 6 milhões e 600 mil barris, significa que vai sobrar de caixa gerado operacional, foco operacional, quase 200 milhões de dólares. Com um dólar médio de 5,4, 1 bilhão de reais de geração de caixa no trimestre. Isso é pornográfico. Se eu tiver certo, se essa lógica tiver certo, isso é pornográfico. Porque no último tri a gente estava falando, tudo mais ou menos deu certo, deu uns 300 milhões de reais, com alguns one-offs. No primeiro trimestre a gente consumiu caixa. E agora a gente está deixando caixa. No caixa, a gente está crescendo o nosso caixa operacionalmente. Em one-offs, o que vai agregar? Tá? E aí isso majora o nosso caixa. Grosseiramente, algo muito próximo a mais 1 bilhão. Então a gente ficaria com 2 bilhões de geração de caixa no trimestre. Tá? Porque a gente teve 35, salvo engano, da PetroRecôncavo, 260 de Atlanta e 100, mais ou menos, de uma debênture que a gente recomprou. Então vai ser alguma coisa entre 200 e 150 milhões de dólares, tá? Então a gente pode chegar no final do trimestre com uma geração de caixa de quase 2 bilhões de reais. É importante lembrar, no caso de Atlanta, que aquilo estava marcado no balanço, salvo engano, na casa de 400 milhões de dólares. Antecipamos a 260. Isso gera um prejuízo de 140 milhões de dólares. O qual entendo que a empresa tem capacidade de mostrar lucro maior do que isso. Então vai ter um lucro com prejuízo financeiro. Só que esse prejuízo está em Atlanta, que está embaixo da holding agora, isso vai gerar um espaço tributário que vai dar para a gente deixar de pagar imposto de uma forma muito inteligente e sexy, tá? Então tem muita coisinha aí, muita vírgula aí, por isso que eu estou focado no operacional agora. Foi claro? Beleza. Next. Quais triggers até o final do ano? Muito difícil. Essa pergunta é muito, muito, muito difícil. Tá certo? O que a gente tem que eu acho que podem ser triggers, mas são coisas muito que são achismos meu, tá? Eu não tenho informação nenhuma. Achismo. Porque a informação que eu tenho é a informação oficial de não podemos falar sobre isso, mas a NTE tem até X dias para pagar. Eu acho que esse X dia acabou já. Eu acho que a NTE, dado o que eu estudei sobre a NTE para fazer o vídeo que eu não postei, eu acho que a NTE vai aceitar um eventual acordo e que a Brava vai fazer um acordo para tomar o resto de Papa-Terra. Tá certo? Então acho que isso é um trigger legal. Acho que, embora não venhamos injetar polímeros, acho que eles podem dar uma injetada de água em Papa-Terra. Então eu vejo a produção de Papa-Terra chegando na casa dos seus 25 mil barris a 30 até o final do ano, sem os poços novos. Eu acho que cada poço novo ali em Papa-Terra vai agregar alguma coisa como 8 a 10 mil barris por dia. Então eu acho que Papa-Terra no meio do ano que vem tem uma chance legal de estar em 50 mil barris por dia.
se a gente for dono de tudo, a gente vai sair de 11 mil barris por dia que a gente tem hoje para alguma coisa como 45, 50 mil barris por dia. A gente vai ter um Atlanta 2 a missão com um petróleo mais desvalorizado, com mais desconto, mas ainda assim é coisa pra caralho. Tá? E com basicamente o mesmo custo, ou seja, o nosso lifting vai despencar. Eu acho que esse acordo, esse eventual, talvez algum dia acordo, pode vir até o final do ano. É minha esperança, tá? Não é nenhum achismo, é uma esperança. Outra coisa que um analista já levantou a bola e tá também na minha esperança, na minha expectativa, no meu radar, mas não radar, eu já falei aqui, é eventualmente a gente, sei lá, comprar da parte da Shell BC10, tá? Mas isso aí eu acho que é mais distante ainda do que Papa-Terra, é uma esperança ainda mais improvável do que qualquer outra coisa. Tá? É um fiozinho de esperança, né? Papa-Terra eu tenho um cadarço de esperança, na BC10 eu tenho um fiozinho de esperança. Mas isso são triggers que podem acelerar bem o papel. Outro que eu vejo é um resultado bom, operacionalmente falando e financeiramente falando. No limite, a gente tem também a questão, no limite não, mas no core da coisa, a gente também tem o Brent, o petróleo, né? Onde hoje, observando uma série de coisas, eu acho que o acordo Rússia e Ucrânia não sai e que os Estados Unidos vai botar uma sanção, tá? Não vai ser tarifa nos outros, vai ser sanção. E não sei, acho que dos níveis atuais de preço, amanhã a gente vai ver sobre isso, vai falar mais sobre isso, mas eu acho que não sustenta muito a produção americana e a gente talvez tenha uma queda de produção um pouco maior do que o esperado até o final do ano nos Estados Unidos e essa combinação vem a puxar o petróleo e aí isso é um trigger fantástico para gerar valor para a gente, tá? Então, de novo, a gente tem que fazer o nosso dever de casa, que está sendo muito bem feito, eventualmente tentar fechar acordo com os amiguinhos, e rezar para o Trump bater na Rússia no sentido de sanção e é isso, tá? E aí, qual seria o valor justo da Brava agora? 3 pessoas me perguntaram isso de domingo até hoje, terça-feira. Aí, vamos que vamos. Eu fiz uma tabelinha aqui também, onde eu fiz uma brincadeira, tá? Entre Brava e Prio. Por que Prio? Ah, a gente não é igual a Prio não é igual a Brava? Não, não são, mas são hoje players relevantes do setor, da parte dos players independentes, né? Deixaram de ser júniors na minha leitura, quando ficam batendo aí na casa de 100 mil barris, você já deixou de ser criança. REC V é uma júnior, Azevedo, não vou nem falar. Mas enfim, o que eu vejo? Eu vejo valor de mercado, isso dia 25, tá? Fechamento de ontem. Isso aqui eu peguei do fundamento. Se tiver uma coisa de errado, briga com eles. Brava, 9 bilhões, Prio 34 bilhões. Enterprise Value, valor da empresa, nada mais é a soma do valor de mercado com a dívida líquida. Nota, inclusive, que a Prio está com uma dívida líquida maior do que a Brava. Qual é a produção máxima hoje? Da Brava, 100 mil barris. Produção máxima da Prio. Aqui eu já estou contando o seguinte, ela já fechou Peregrino, tá? Peregrino tá dado.
na minha leitura. Ah, tem riscos e tal, mas tá dado. E aí ela chega em 160 mil barris, grosseiramente falando. Quando a gente olha para o Wahoo, ainda tem o desenvolvimento, papapá, pode dar aquilo outro, pode não ser muita coisa, pode ser coisa a mais. Então ainda tem incertezas. E aí então botei a quantidade de ações, produção por ação, 1000 barris, tá? Então a Brava produz 0,21 mil barris por ação por dia e a Prio produz 0,17, ou seja, a Prio produz menos por ação. Produção máximo resolvido. Quando eu falei resolvido aqui, eu estou falando resolvido os dois cenários, tá? Eu estou fazendo Papa-Terra resolvido e BC10 resolvido também, tá? Cenário mágico, tá? E Prio, Wahoo resolvido sem problema nenhum e Peregrino voando e Frade voando, Tubarão Martelo e Polvo voando, ou seja, sem até o Baquara Leste voando. Chegam em 200 mil barris médios. Ainda assim, a produção máxima por ação, produção com máximo resolvido, a gente está em 0,28 por ação contra 0,22. Ou seja, o acionista da Brava vende mais petróleo. Aí tem mais margem, não tem isso, tem aquilo. Não quero discutir isso, isso aqui é dado operacional. Só que o que eu acho? Eu acho que tanto a Brava quanto a Prio hoje tem uma subvalorização no mercado que é homérica. Homérica. No sentido de ambas produzem muito para o nível de ações, para o número de ações que tem. A gente tem uma relação preço-lucro para o final do ano das duas que está entre as mais baixas do mundo para o setor de petróleo, tá? Se qualquer uma das duas abrir capital em Nova York, no dia seguinte a ação triplica de valor em termos fantasiosos, tá? Força de expressão, mas explode porque ninguém vai olhar para a gente e vai falar: caramba, você só vale isso. A Brava hoje tá. O valor de mercado da Brava tá 1,5 bilhão de dólares. A Prio tá 6 bilhões de dólares. A gente vai olhar para os peers, o pessoal tá valendo 20 bilhões de dólares, 30 bilhões de dólares. Pera aí, né? Calma. Então, é um jogo que é muito importante a gente pensar no valor justo da coisa. E aí eu botei 10 bilhões de enterprise value a mais para cada uma. Tá certo? É V sobre EBITDA. O pessoal adora usar isso, é V sobre EBITDA. Se eu vou entregar um EBITDA de 5 bilhões de dólares, é justo que eu tenha um EV sobre EBITDA legal. Bem legal. E aí, então, botei 10 bilhões no EV de todo mundo. Isso leva a um valor de mercado tal qual é esse, e aí eu vejo o justo da Brava de 41 e o da Prio 49, 50 reais. Tá certo? Ah, não, mas Prio pode produzir mais e ganhar mais, não sei o que. Beleza, eu não tô com problema com a Prio. Vamos botar aqui 20. Prio pode ir para 60. Fantástico. Adoraria Prio indo a 60. Sem sacanagem. Não só porque a gente também tem investimento na Prio aqui na casa, mas porque mostra para o mundo que as independentes de petróleo no Brasil têm seu valor. Tá certo? Então, esse é o meu número. E como é que eu cheguei em 130 mil barris? Pensando que Atlanta pode produzir 47 mil barris por dia em média,
Papa-terra, olha, que eu confesso que aqui eu fui conservador. 35 mil barris por dia, em média. Argonauta Abalone Ostra, na média. Só que a gente assumindo o pai da Shell. Aqui a gente assumindo o NTE. Isso aqui é o máximo sendo resolvido. No meu sonho. Tá certo? Aqui entra sonho. Esperança. Bom que minha sogra se chama Fátima. Quem não entendeu a piadinha, por favor, procure no Google. E meu sogro, peço desculpas, eu acho que ele vê os vídeos. Ele sabe que eu amo minha sogra. E minha sogra é fantástica. Eu tenho tranquilamente a melhor sogra do mundo. Vamos lá. Manati, seguimos. Peruá, seguimos. E o resto, não estou contando com evolução nenhuma. Não estou contando com Pitangas, eu acho, que é lá no Recôncavo. Não estou contando com aumento de vapor, com injeção de polímero em Potiguar. Não estou contando com nada. Onshore fica parado. O que não vai. Então, a gente chega em 135 mil barris. Olha que coisa. Ah, e em Peruá eu não botei Malombi também não, tá? Que dobra Peruá. Pelo menos. Eu não botei pescada e tudo mais que a gente vai assumir porque é realmente muito pouquinho por enquanto. Tá? Ali vai ser um bicho que eventualmente vai ser um trabalho pro ano que vem resolver ele e deixar em pé. Mas não é grande não, a princípio não é grande. Tá? Então temos aí esse jogo que eu acho muito interessante e é um ativo que tem um potencial gigante de valorização. Belezinha? Isso sem contar com o petróleo subindo. Se o petróleo ficar em 80, 75, sem zoeira, 75 dólares, eu acho que ele fica. Esses números não valem nada, porque tudo multiplica-se com uma velocidade gigante. Belezinha? É isso, folks. Muito obrigado pela atenção. Peço desculpas pelo vídeo tão grande. Amanhã provavelmente vai ser um vídeo também um pouco mais extenso, porque vamos falar sobre petróleo na semana, o que aconteceu, o que está acontecendo, o que pode acontecer e umas revisõezinhas do vídeo passado que ficou uma bosta. Beleza? Muito obrigado pela atenção de todos e um forte abraço.